Pronto, agora sim, senhores e senhoras, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Senhores, peço perdão antes de qualquer coisa. Pela semana passada, eu infelizmente passei aí por algumas dificuldades de ordem pessoal e infelizmente eu não estava em condições de dar aula, tá? Mas não se preocupem, nada está perdido. Ainda temos aí o resto do semestre para fazer reposição. E foi apenas uma aula, então não fiquem preocupados com isso, vai dar tudo certo. E assim que a gente tiver oportunidade, eu espero que ainda nesse mês de março a gente já consegue fazer essa reposição em alguma sexta-feira, né? Nesse mesmo horário de aula, ou talvez um pouquinho mais tarde, uma aula um pouco mais curta, né? Dependendo do assunto, a gente pode fazer uma aula até reduzir de 50 para 30 minutos, fazer uma aula um pouco mais condensada, isso aí vai depender muito aí do que a gente tem para trabalhar, certo? Como vai depender muito do momento, a gente vai conversando e trocando figurinhas conforme o tempo for passando e nós formos avançando aí na nossa ementa, certo? Avisos comuns de todo começo de aula, a gente continua sem previsão do retorno das aulas presenciais, né? Vocês devem já estar acompanhando aí pelos noticiários, né, que infelizmente a pandemia continua se agravando e agora com essas mutações, né? Com essas variações aí do novo coronavírus e todas as previsões otimistas que a gente tinha a respeito de retorno das aulas, mesmo que em modo híbrido, estão muito mais distantes do que a gente achava antes, né? Vocês devem estar acompanhando o noticiário, muito se fala sobre isso, né? Tem estados aí que já estão em lockdown em razão da taxa de ocupação de leitos, né? Estados em situação muito grave, muito mais grave do que a nossa. E isso eu confesso que é até uma surpresa. Geralmente é o Amapá que mais sofre, né? De todos os estados, geralmente é o Amapá que mais sofre. E curiosamente, a gente não tem sofrido tanto quanto outros estados, especialmente os estados da região sul, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que relaxar com os nossos cuidados. Então, infelizmente, enquanto não conseguirmos avançar com essa vacinação e com o controle dessas variações do coronavírus, permaneçamos aí com as nossas recomendações de sempre, tá? Vamos lá. A aula de hoje, como eu falei na nossa aula anterior, só para a gente recapitular, eu vou até abrir aqui o meu calendário para a gente não se perder no tempo, porque eu acho que deve fazer um tempinho que a gente não se vê, né? Nós começamos no dia 2 de fevereiro foi a nossa primeira aula, que foi uma aula introdutória, que nós só pincelamos um pouquinho do que a gente ia abordar na disciplina. No dia 9, nós começamos o primeiro capítulo. Lembram que eu havia conversado com vocês que o primeiro capítulo ia ser dividido em duas aulas, porque ele é um capítulo um pouco longo, a teoria dele é um pouco extensa. Dia 16 foi na semana, né, em que a faculdade liberou as aulas para os alunos, né? Então não tivemos aulas segunda, terça, quarta e nem quinta-feira. Então foi uma semana livre para vocês. Dia 16 não tivemos aula. E dia 23 foi justamente o dia em que eu tive alguns imprevistos pessoais e não pude dar aula, certo? Então a gente retoma aqui hoje com a segunda parte do primeiro capítulo, conforme eu havia dividido com vocês. E na próxima semana a gente já continua com a nossa ementa, tá? Não se preocupe, a gente ainda está no comecinho do semestre, não haverá prejuízo pedagógico. E eu acho, né, que dependendo do tempo que a gente tiver, talvez dê para a gente fazer algum tipo de atividade diferenciada, talvez dê tempo da gente fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa aqui pelo Teams mesmo, não sei. Vou pensar em alguma coisa que seja possível para vocês,
né, dentro das possibilidades de vocês, daquilo que vocês podem apresentar, daquilo que vocês podem fazer com os recursos que vocês têm em mãos, e, não menos importante, né, daquilo que eu preciso para avaliá-los, não somente em quesito nota, mas também em quesito nível de aprendizagem, saber o que vocês estão aprendendo de tudo aquilo que a gente está vendo nas aulas, né? E daí porque a importância de vocês realmente darem atenção para essas aulas que a gente faz aqui. Que eu sei que não é o estilo que a gente queria, eu também não queria ter que estar dando aula online, mas a gente sabe que as nossas vidas e a nossa saúde são muito mais importantes nesse momento. Então a gente se adequa àquilo que a gente tem e quem sabe numa oportunidade futura, e espero que não demore muito, a gente já retorne com as nossas aulas presenciais ao normal, entre aspas, daquilo que a gente geralmente vive, tá bom? Então, hoje, segunda parte do primeiro capítulo, ela vai ser um pouquinho mais curta, né? Tá? Até mesmo em razão do tempo da aula que já é um pouco avançado, mas a gente não tem muita coisa para tratar hoje em relação a tudo que nós vimos na aula anterior. Então, conduzindo, né, continuando aquilo que nós falamos na aula anterior. Desculpa, hoje o primeiro ponto que a gente fala, regulações interativas, né? As regulações interativas, elas foram um outro tipo de regulação que foi distinguido por Allow, que elas sobrevêm ao longo de todo o processo de aprendizagem. Então, com base nessas contribuições de Allow, o Pernod ele caracteriza essa regulação interativa, essas regulações interativas, como uma observação e uma intervenção em situação quando a tarefa não está terminada, sendo o professor capaz de assumir o risco de interferir nos processos de pensamento e de comunicação que estão em curso, né? E esse tipo de regulação ele atinge o coração da atividade formativa, né? Repetindo, regulação interativa, uma observação e uma intervenção em uma determinada situação. Então, sempre que falamos de regulações interativas, observação, intervenção que acontecem numa determinada situação, antes da tarefa ter sido concluída. E aí, quando o professor faz isso, ele assume o risco de interferir nesse processo de pensamento e de comunicação que estão acontecendo durante o curso da tarefa. Então, aqui, a gente tem o seguinte, né, que é o entendimento de Black, William e Silva. A gente fala o seguinte, esse coração da atividade formativa, ele está na sequência de duas ações. A primeira, ela é a percepção pelo aprendiz de uma lacuna entre o objetivo que ele deseja e o seu estado presente, seja de conhecimento, de compreensão ou de habilidade, né? E a segunda é a ação tomada por esse aprendiz para preencher essa lacuna de maneira a atender o objetivo. Então, coração de atividade formativa, sequência de duas ações. Primeiro, percepção. Segundo, ação. Primeiro, o que esse aprendiz percebe? Essa lacuna, esse espaço, esse vácuo que existe entre aquilo que ele quer e aonde ele, ou melhor, onde ele está, né? O estado presente e o objetivo desejado. E quando a gente fala de estado presente, né, como eu já falei, falamos aqui de conhecimento, ou de compreensão, ou de habilidade, ou das três coisas juntas, tá? E a ação, propriamente dita, que é aquilo que o aprendiz vai tomar para preencher essa lacuna, para suprimir esse vácuo, para que ele saia do seu estado presente e chegue ao objetivo que ele desejava. Então, para a primeira ação, a principal responsabilidade em gerar a informação pode estar no estudante no momento de uma autoavaliação dele. Nós falamos sobre autoavaliação na nossa última aula, né? Ou com outra pessoa também. E, nesse caso, quando está em outra pessoa, a figura do professor é sempre a primeira que se pensa, né?
que vai ver e vai interpretar essa lacuna e vai comunicar isso para esse estudante. Certo? Então, recapitulando, coração da atividade formativa, sequência de duas ações. Né? Primeira, percepção. Segunda, ação. Percepção entre o objetivo desejado e o estado permanente, a distância que há entre um e outro. Né? Estado presente, estado permanente. Estado presente, certo? Objetivo desejado, estado presente. Onde eu estou, para onde eu quero ir. E o segundo, a segunda, né? A segunda ação é a ação que eu vou tomar para preencher essa lacuna, ou seja, sair do meu estado presente e chegar no meu objetivo desejado. Isso, né, eu posso fazer por meio de uma autoavaliação, que pode ser feita por mim, já que o próprio nome sugere autoavaliação, ou por outra pessoa, e nesse caso, já que estamos falando de interações dentro de sala de aula, quase sempre vai ser o professor que vai ver e vai interpretar essa lacuna e vai comunicar isso para esse aprendiz. Essas ações, elas vão implicar a existência daquilo que a gente chama de processo de regulação interativa das aprendizagens, né? Uma observação, uma intervenção em tempo real. E aí, talvez é nisso que vão estar as principais dificuldades que são encontradas pelos professores no momento que ele vai promover a avaliação, que eles vão promover, desculpa, a avaliação formativa. Né? Então, tem aqui um caso, um exemplo, né? É que existe um momento específico para promover essa avaliação formativa, que é associada à introdução de conteúdos novos. Né? E esse momento é aquele no qual o professor ele vai vendo um por um desses conteúdos novos, e outro momento em que ocorre mais a possibilidade de se obterem informações sobre as dificuldades do aluno. E quando que isso vai acontecer? Na prova. Isso acontece mais na prova por quê? Porque como no dia a dia, às vezes é muito corrido, muitas coisas passam, a gente tenta atender individualmente, mas é mentira o professor achar que todo dia ele atende individualmente. É impossível, né? Eu falo isso até por experiência própria, né? Minhas turmas particularmente são muito numerosas e às vezes eu não consigo dar atenção especial para cada aluno. E por que não no ensino básico isso seria diferente, né? Especialmente porque no ensino básico, lá de forma muito específica, a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, né, que é onde a criança está começando a formar o seu processo de aprendizagem e ela precisa da presença muito mais constante do professor. Né? E às vezes o professor, de fato, não é que seja é um erro, de certa forma, sim, mas antes da figura do professor existe a figura do ser humano. E às vezes o ser humano ele não tem a capacidade de, enquanto profissional, enquanto professor, distinguir que cada aluno tem uma necessidade diferente e conseguir ter essa gerência para atender a todas essas necessidades ao mesmo tempo, ou num espaço de tempo muito curto. Então é normal que isso aconteça. Então, qual é o momento que ele vai conseguir perceber isso, essa avaliação formativa? Na prova. Porque na prova ele vai ter essa visualização muito mais forte, muito mais presente, de um por um. Né? Ao invés daquela correria da aula, e aí você tem que dar aula, e você tem que explicar o assunto X, e tem que cumprir um conteúdo programático, e se o aluno pergunta, tem que voltar para ele, e às vezes não dá tempo de voltar, e tem que tirar outro momento, depois você esquece que tinha que fazer aquilo. Ou seja, a vida do professor é muito isso. Quem aqui trabalha já com a sala de aula sabe muito bem. Né? Que você é cobrado, você tem um coordenador pedagógico, você tem um diretor escolar, você tem pessoas acima de você te cobrando que você cumpra prazos, que você cumpra metas, que você, né, nesse dia dê aula disso, disso, e tem que cumprir a grade, tem que cumprir os prazos, tem que... Quando não é isso, e claro, com certeza vai acontecer,
É o seu aluno que está cobrando de você que você ensine algo para ele, que você reexplique algo para ele, né? Ou seja, a vida do professor é muito corrida, né? E o professor é aquela figura profissional que sempre tem que ter um plano B, C, D, E, F, G, H, I, J e vai embora o abecedário inteiro, né? Justamente por isso. Porque às vezes no andar da carruagem, né, das coisas acontecendo na sala de aula, é muito comum que imprevistos aconteçam. Muito comum. Eu sou professor há 2 anos e já percebi muito isso. Às vezes, no meio das minhas aulas, imprevistos acontecem. Eu tenho que me virar nos 30 ali, com 60, 80 alunos olhando para a minha cara e esperando alguma coisa de mim. E eu tenho que ter um plano B ali em mente. Se não tiver na mente, tem que informar ali na hora, em 5, 10 segundos, para poder continuar o curso da aula. E isso não é diferente no ensino básico. Não é nada diferente. Especialmente porque a criança ela é inquieta, a criança muitas vezes ela é impaciente, ela não consegue compreender aquilo que acontece ao redor dela, quando a gente fala de processo formativo. Isso é um pouco mais delicado. Então, por isso o trabalho do professor de educação infantil, de ensino fundamental, é um pouco mais delicado, né? Então, dessa forma, você reduz o espaço de interação por meio do qual seria possível fazer o aluno tomar consciência dessa lacuna que existe, dessas lacunas que vão existir, né? Entre o objetivo desejado, entre o estado atual em que ele se encontra, e que ele aprenda a ter esforços, a criar esforços para superar as suas dificuldades. Só que aí, nesse exemplo, a professora ela pratica um tipo de intervenção no meio da prova que poderia ser muito valorizado no cotidiano escolar, que é aquilo que é a dica sobre a resposta correta. E ela diz o seguinte: mas o que a gente mais consegue ver onde eles estão errando é na prova, porque eles estão sozinhos, eles levantam de vez em quando para perguntar, eu nunca dou resposta, mas de vez em quando, se eu vejo que ele está precisando só de uma diquinha, eu faço ele raciocinar em cima daquilo. Ou seja, você não vai entregar a resposta ao seu aluno, você vai fazer ele pensar. Essa é a grande sacada de ser professor hoje em dia. E eu falo mais para vocês. Isso não é somente na prova, isso não é somente numa atividade, num trabalho em grupo, enfim, né? Uma atividade que você vai exercitar, que você vai colocar a prática em jogo. Isso é pro ofício do professor, certo? O tempo, isso vocês com certeza já estudaram, né? O tempo no qual o professor era aquele que sabia de tudo e o aluno era aquele que não sabia de nada, já passou para a pedagogia faz muito tempo. Muito tempo. A pedagogia já abandonou esse conceito há muitos anos, né? E temos aquilo que hoje nós chamamos de construtivismo. Eu vou até liberar o microfone aqui. Eu queria que algum aluno me fizesse aqui a gentileza, se lembrar, claro, de relembrar para os seus colegas aí o que é construtivismo, né? Se alguém quiser só dar uma palhinha, não precisa ser muito prolongado, só lembrar o que é o construtivismo, quais são as ideias dele, né? Alguém quer falar sobre isso bem rapidinho? Só usar esse recurso de levantar a mão aqui que eu libero o microfone para falar. Eu sei que vocês já estão no final do curso, vocês já deveriam saber isso. Tenho certeza que algum de vocês sabe. Não é possível. Vamos lá, Tamara. Tamara, o que é construtivismo? Relembra aí seus colegas. Professor, se eu estiver errada, o senhor me corrige. À É, vontade, esse aqui é o campo para errar. ótimo. É aquela ideia de que o aluno vai com conhecimentos prévios para a escola, né? E na escola nós vamos saber utilizar, saber aproveitar o conhecimento que ele já leva para a escola, é isso? 75%. Assim, foi quase. Mas o que tu disse está correto. Assim, mas é isso, mas não é só isso. Tem mais coisa. Então, assim, gente, construtivismo, em linhas gerais, é quando a gente percebe na figura não só como eu falei, do professor que sabe tudo,
e o aluno que não sabe nada. E aí chega lá o professor, que é o dono do conhecimento, e passa tudo para o aluno, que é aquele que, nossa, não sabe de nada, é um, entre aspas, um burro. Que não existe aluno burro. Eu abomino essa expressão, mas é só para a gente dar ênfase naquilo aonde eu quero chegar. Dentro do construtivismo, além do que a Tamara já falou aqui, que eu acho que a Tamara pronunciou o nome dela, a grande sacada é que dentro do construtivismo não existe aquele que sabe de tudo e aquele que não sabe de nada. No construtivismo, como a própria palavra já sugere, o conhecimento é construído em conjunto. Ou seja, o professor também aprende, o aluno também ensina. Né? Esse é um conceito que já vem sendo trabalhado e aceito pela pedagogia há muito tempo. Muito tempo. Né? Então, claro, complementando, né, a Tamara complementou, mas o sentido central do construtivismo é exatamente esse. Quando nós, professores, nos damos a liberdade de permitir com que o aluno nos ensine aquilo que ele tem, justamente essa bagagem que ele traz consigo, esse conhecimento empírico que ele traz consigo, né, daquilo que ele vive em casa, com seus familiares, com seus amiguinhos, né, de repente, daquilo que ele pode visualizar na internet, porque hoje a gente sabe que hoje em dia até um bebezinho de 1, 2 anos de idade hoje já tem acesso à internet, porque começou a chorar, o pai e a mãe já enfia um celular, um tablet na mão da criança para ela parar de chorar. Então, hoje, praticamente, a pessoa sai da barriga da mãe com o celular na mão. Né? Mas é uma triste realidade, mas é o que acontece. Então, hoje, esse é o grande ideal de construção de conhecimento. Todos ensinam, todos aprendem. Né? O professor se permite aprender. O aluno tem a oportunidade de ensinar. E o que é que o aluno ensina? Primeiro, aquilo que ele traz consigo na sua bagagem cultural, né? Tudo aquilo que ele sabe, seus conhecimentos empíricos. E, indiretamente, com tudo isso que ele traz, o professor aprende sobre ele, porque ele não pode tratar a sala de forma homogênea, vocês também já sabem disso. E ao aprender aquilo que o aluno é, ele tem a capacidade de entender aonde podem estar possíveis problemas que o aluno encontra na sua caminhada durante o processo de aprendizagem, e ele vai saber o remédio adequado para cada problema que ele encontra nesse aluno, certo? Então, essa é a grande sacada. Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Então, é justamente por isso que... Pronto, voltei. É justamente por isso que eu falo, gente. A sala de aula hoje, ela é um local de construção de conhecimento. É por isso que eu até falei para a Tamara, aqui é a hora de errar, aqui é o espaço para errar. Por quê? Porque aqui a gente constrói conhecimento juntos. Juntos. Né? Então, eu nunca vou chegar aqui para vocês, seja aqui durante uma aula, seja durante uma prova, e entregar a coisa pronta para vocês. Entregar conhecimento pronto para vocês, assim, de bandeja, ó, tá aqui, é isso aqui que vocês têm que saber e pronto. Não. O meu estilo de dar aula, e eu acredito que é algo muito próximo daquilo que a pedagogia, que as ciências educacionais pedem hoje dos docentes, é você instigar no aluno o prazer, a curiosidade pela descoberta, por ele pesquisar, por ele ir atrás, por ele explorar, por ele ir em busca daquilo que nele nasce a curiosidade de saber. E no ensino básico, na educação infantil, ou na educação infantil e no ensino fundamental, nos anos iniciais especialmente, é o que tem que ser trabalhado. Você não pode entregar simplesmente as coisas para o aluno de mão beijada, prontas. Ó, aluno, é isso aqui, ó, aluno, é isso aqui. Não, você instiga, você provoca o aluno a que ele trabalhe o seu raciocínio lógico, a que ele trabalhe o seu senso crítico, a que ele trabalhe ali o seu, assim, vou pensar, não, mas
Ao invés de simplesmente de ele me perguntar alguma coisa e eu entregar a resposta para ele, assim como a professora fala aqui, que ela disse que nunca dá resposta, eu vou dar uma dica, eu vou fazer uma contra-pergunta que vai fazer ele raciocinar um pouquinho, né? Então, por exemplo, se eu estou numa sala de educação infantil, né? Aí o aluno chega, aí eu pergunto para o aluno, deixo lá uma questãozinha lá na atividade dele, né? Vamos assim, uma atividadezinha de matemática, aritmética básica, né? Tenho lá 1 mais 1, 2, tá? Isso ele sabe porque ele aprende fácil. Mais 2 mais 2, espera aí. Aí o aluno travou. Aí ele chama a professora, mas eu não sei quanto é 2 mais 2. Quanto é 2 mais 2, professora? Ele tem que responder, não é o professor. Então, a atitude do professor nesse momento não é chegar e dizer, Joãozinho, 2 mais 2 são 4. Não. Ele vai instigar ali o aluno a pensar. Ou seja, se o aluno está estudando aritmética básica, é porque, teoricamente, ele já sabe, pelo menos, contar de 1 até 10. Então, o que eu posso fazer? Ô, Joãozinho, pensa um pouquinho aqui comigo, ó. Eu tenho um lápis, você tem outro, certo? Então, aqui, um lápis, outro lápis dá quanto? 2. Tá. Agora pega o lápis da Maria e o lápis da Cláudia, ali do outro lado. Agora pega esses lápis que você tem, o meu e o seu, da Maria e da Cláudia, e conta quanto dá tudo. Ou seja, eu não entreguei resposta para ele. Eu dei uma dica. Eu fiz ele raciocinar, eu fiz uma contra-pergunta para ele. Né? Ao invés de dizer, não, é 4. Nossa, ele está com dificuldade, ele não está conseguindo. Você propõe ao aluno que ele consiga pensar, que ele raciocine, né? Até por todos nós aqui, né? Se você chega numa prova, nós aqui, por exemplo, vocês já fizeram tantas provas com tantos professores aqui dentro, né? Alguma vez aqui, claro que eu não estou aqui para expor nenhum colega meu, né? Que se isso porventura já tivesse acontecido, não é a tônica aqui da pergunta, mas se porventura chegou numa prova ali, caramba, eu não sei, você chega assim, ei professor, qual a resposta disso aqui? O professor vai dar a resposta de uma beijada? Certamente não, né? Eu pelo menos não faria isso, particularmente falando. Meu estilo de aplicar prova é realmente deixar o aluno pensar sozinho, porque ele teve que ter semestre inteiro para estudar. Então, não é na hora da prova que ele vai pedir meu socorro. Todas as aulas ele tem a oportunidade de perguntar, de tirar dúvidas e tudo mais. Não é na hora da prova que eu vou tirar a dúvida dele. É como eu penso. Tem professor que dá resposta, tem professor que exercita o raciocínio do aluno. Então, essa é a grande sacada de ser professor. De você lidar com a criança no começo desse processo formativo. Né? É não dar resposta. É você dar uma dica. É fazer ela raciocinar em cima daquilo que ela precisa fazer. Certo? Outra coisa muito importante, que certamente vocês já estudaram sobre isso, eu acredito que não deve ter sido há muito tempo, é a questão da zona de desenvolvimento de Vygotsky. Alguém aí lembra o que é essa zona de desenvolvimento do Vygotsky? Levanta a mão aqui só para a gente partilhar rapidinho. Será que alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Vamos lá, vamos lá. Ok, ninguém lembra, então vamos lá. Pessoal, relembrando, Zona de Desenvolvimento, ZDP, né? Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky. Eu não sei exatamente. Ô, Luciano, pronto, Luciano. Pode desativar aí o teu microfone, ou pode ativar o microfone. Diga aí pra gente o que é a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. Boa noite. Boa noite. Mais ou menos. Se tiver À errado, você vontade. me corrija. Se tiver completo também, eu acho que é meio completo pensar. Mas essa zona seria primeiramente o que o aluno ele é capaz de fazer, né? Meu Deus, tá me ligando.
A primeira zona, né, seria o que ele é capaz de fazer sem ajuda de ninguém, né? E a segunda zona é o que ele faz, né, é capaz de fazer com a ajuda de alguém, com a ajuda de um professor ou de alguém ali instigando ele a fazer, né, a adquirir aquele conhecimento. Aí já, se eu não me engano, tem mais um, que eu não estou lembrado, que o senhor pode terminar de explicar aí. Pois Mais pronto. É exatamente isso. Eu acabei mutando o Luciano sem querer, mas, Luciano, é exatamente isso. Zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky é o intervalo de atuação do professor entre aquilo que o aluno faz sozinho e aquilo que ele faz com a ajuda de alguém. É igual, eu não sei se cheguei, eu não lembro se foi nessa sala que eu dei o exemplo da criança que está amarrando, que vai calçar o sapato. Ela se senta ali na beira do sofá, numa cadeira, não sei, e ela vai calçar o sapato. Opa, ela consegue colocar o pé dentro do calçado. Ótimo, isso ela consegue fazer sozinha. Só que na hora de amarrar o cadarço, ela se embola ali, faz uns nó meio maluco, não dá conta. Chama a mãe. Mãe, amarra o cadarço aqui para mim, né? Ou seja, nesse exemplo que é muito simples, a gente consegue encontrar essa zona de desenvolvimento proximal, que é exatamente aquilo, que a criança sabe fazer sozinha, ou seja, ela sabe calçar o sapato sozinha, não precisa da ajuda de ninguém. E aquilo que ela faz com a ajuda de alguém, ou seja, ela sabe calçar o sapato, mas ela não sabe amarrar o cadarço. Então ela precisa da ajuda da mãe para poder, de fato, por completo, amarrar esse cadarço. Ou seja, isso é o que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. E essa zona de desenvolvimento proximal é justamente esse intervalo entre o que a criança sabe fazer sozinha e aquilo que ela faz com a ajuda de alguém, é nesse intervalo que o professor atua dentro de sala de aula. Né? Então, isso é algo muito importante que tem que ser levado em consideração. Então, o Vygotsky ele acabou desmistificando a ideia de que o desenvolvimento da criança ele se dá por um processo regulado biopsicologicamente, né, que vai partir somente da sua iniciativa, da sua vontade, do seu interesse. Né? Ele trouxe no seu estudo, né, um caráter histórico, social desse processo, e ele demonstrou que o bom aprendizado é aquele que vai se antecipar ao desenvolvimento, né, evidenciando, né, trazendo consigo a importância do adulto ou de colegas mais experientes nesse processo de interação social. Ou seja, ele deixa muito óbvio que esse aprendizado intencional e sistemático desses conceitos científicos é um fator de desenvolvimento do pensamento conceitual. Só que na escola, o aprendizado ele tem vindo aí trazido com uma ideia de desenvolvimento, com algumas implicações para essa capacidade de síntese e de abstração, justamente para a formação do pensamento generalizante, que é importante para a compreensão da realidade. Então, justamente entendendo esse conceito da ZDP de Vygotsky, eu consigo situar a compreensão da função do erro na construção do conhecimento. Né? É igual os colegas aqui, né? O Luciano e a Tamara, né? Tipo, professor, vou falar aqui, mas se tiver errado, olha, me corrija, não sei o quê. Ó, gente, como eu sempre falei e repito, academia, escola, faculdade, é lugar para errar. Aqui é o lugar para você errar, porque aqui a gente está para aprender. Se esse aqui fosse o lugar que a gente não tivesse condições, hipótese, né, para errar, eu poderia pressupor que vocês saberiam de tudo. Se vocês saberiam de tudo, o que vocês estavam fazendo numa faculdade? Entende a ligação de uma coisa à outra? Então, é por isso que a gente precisa ter a consciência de que erros, eles não são ruins de todo. E isso eu falo não só pela sala de aula, não só no conhecimento científico, mas nas próprias vidas de vocês, nas nossas vidas, né? Então, quantas vezes nas nossas vidas a gente precisou errar, a gente precisou tropeçar, precisou fazer alguma coisa errada para aprender alguma coisa, né? Então,
isso é o que nos mostra que o erro ele não tem, por si só, a capacidade de nos tornar inferiores, pessoas ruins, enfim, não sei. O erro ele não é algo vergonhoso, depreciativo, quando você está num processo de aprendizagem. Então, justamente nesse contexto, é muito importante a tarefa do professor na avaliação da aprendizagem, porque ele é que tem que discernir entre os erros construtivos e aqueles erros que não sinalizam avanços na forma de pensar da criança. E quando a gente fala de erros construtivos, são aqueles que evidenciam algum progresso na atividade mental, ou seja, opa, a criança errou bem aqui, mas ela errou assim, por muito pouco, ela entendeu essa parte, ela só assim, ela progrediu, ela conseguiu entender essa sacada, mas ainda está faltando alguma coisa. E não simplesmente aquele erro que a criança fica ali estagnada e parada e não aprende, sabe? E parece que ela não sai do lugar, não tem progresso. Então, a grande sacada dos erros construtivos é exatamente essa. Então, o professor ele fica nessa delicada tarefa de discernir esses erros de estagnação e esses erros construtivos, né? Então, o Davis e o Esposito, eles afirmam muito a respeito da função do erro no processo de avaliação, que para resolver uma situação-problema, por um lado, a criança precisa compreender o problema, né? E, por outro lado, ela precisa escolher os procedimentos que, no entendimento dela, vão resolver melhor aquela tarefa, né? Dentro de um conjunto de possibilidades de ação que é determinado pelo nível estrutural do pensamento. Ou seja, se o nível estrutural de pensamento dessa criança não é tão bem desenvolvido, ela vai ter um conjunto de possibilidades de ação para resolver aquela situação-problema muito mais restrito, muito mais limitado. Então, é por isso que o erro construtivo ele não é ruim, né? E o professor ele tem a capacidade de perceber isso, né? E aí, esses dois autores eles afirmam o papel do professor diante desse erro da criança de forma que fique clara a importância da intervenção e a função reguladora da avaliação sob esse aspecto formativo. Então, se a criança erra, o professor tem que investigar a origem desse erro. E aí, dependendo, né, da natureza, da origem desse erro, o professor tem algumas possibilidades. Ou seja, ele pode oferecer uma contraproposta que vai permitir que a criança continue avançando aí nas hipóteses, né? Ele pode fazer uso desses desequilíbrios dos alunos para trazer condições para construir novas estruturas cognitivas. Ele pode fazer com que a criança perceba as suas próprias contradições, né? Ele pode desestabilizar um pouco essas crianças para que elas busquem superação. Ele pode criar um ambiente que seja mais propício ao diálogo. Ele pode levar a criança a uma reflexão sobre o porquê daquela ação, daquilo que ela escolheu, do como, se é possível, se não é, né? Ele pode trazer outras coisas, como a cooperação, né? A questão de encarar o erro como um desafio, de fazer a própria criança perceber que ela está errando por esse caminho, né? Só um momento. Bom, tem alguém chegando, mas está chegando no final da aula. Ou seja, o professor ele lança a mão de algumas possibilidades que a ele são muito palpáveis quando ele passa a investigar a origem do problema do erro dessa criança, né? E geralmente é mais comum a gente observar o professor, como é que eu posso dizer? Contrapondo, né? A criança chega lá e pergunta, professor, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí o professor, mas será que é isso? Será que não pode ser essa outra coisa?
ou essa outra aqui, ele vai começando a trazer novas possibilidades, ele vai desestabilizando a criança de uma forma saudável, né? Ele vai trazendo novas possibilidades e fazendo com que a criança pense mais, ela amplie o seu campo de pensamento e de possibilidades e de hipóteses para resolver essa situação problema. Ou seja, essa prática muito importante, ela é muito delicada, também por outro lado, e vai caber ao professor, dentro da sala de aula, dosar a medida, né, com a qual ele trabalha em cima desses erros construtivos, né? Até que ponto ele pode desestabilizar a criança, até que ponto ele pode desafiar a criança, até que ponto ele pode questionar a criança, fazer a criança se questionar, né? Lembre-se que a gente tem um limite de aprendizagem, até onde a criança pode ir, até onde ela aguenta ir, até onde ela vai entender que aquilo é desafiador e não impossível para ela. E esse limite também precisa ser respeitado, certo? Senhores, alguma dúvida com relação à aula de hoje? Vou até liberar aqui o microfone de vocês. Então, tá tudo certo então, né? Gente, seguinte, a gente encerra hoje por aqui, nosso horário já está acabando, né? Faltam aí 3 minutinhos. Pessoal, na próxima aula, a gente já vai para o segundo capítulo, né? Por que avaliar, o que avaliar, que etapas considerar, como avaliar e a quem informar. Aparentemente, ele é um capítulo meio grandinho também. Tem muito conteúdo, então provavelmente a gente também vai ter que dividir esse capítulo em 2 aulas, pelo menos. Tá? Pode ser que seja mais coisa, mas aí a gente vai trocando figurinhas quanto a isso. É um capítulo bem grande, mas a gente se resolve quanto a isso. Mas bem, pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês aqui, obrigado pelo tempo, obrigado pelas contribuições aí, Tamara, Luciano, né, os demais colegas também que ficaram aí mentalizando algumas coisas, mas não contribuíram, tá tudo certo. E a gente se vê na próxima terça-feira, gente. Muito obrigado pelo tempo de todos, uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. Boa noite, professor.